exercitando a união. A dispersão nós temos exercitado em muitos lugares. Nós todos estamos competindo uns com os outros, o que era para ser a cooperação entre as classes sociais vira luta de classes, o que era para ser a cooperação entre os sexos diferentes vira guerra dos sexos. A gente tem exercitado muito a divisão entre a gente, a competição, em nome da qual a gente, inclusive, na preguiça de se melhorar, a gente diminui os outros. É muito comum que isso aconteça em muitos lugares. Exercitar o inverso requer coragem da gente. Nós precisamos ter coragem de sermos diferentes. Por mais que a gente possa buscar, às vezes, a casa para um alívio, para uma tranquilidade, para uma consolação perante uma dor muito grande que a gente esteja passando, e realmente o Espiritismo vem uma oportunidade muito grande de nos consolar das nossas dores. Mas independente disso, nós precisamos também ter coragem. Os Evangelhos, Jesus, inúmeras vezes, nos incita a força, a coragem, a vontade de nos superarmos. E é esse o tema que a gente quer conversar hoje. Efetivamente, nós hoje damos um valor, às vezes, excessivo para a questão do consolo, para a questão do estar bem, ser popular, gostar dos outros. Com essa onda de Facebook, então, parece que o mundo é feliz quanto mais curtidas a gente receber, quanto mais populares nós formos. Quem tem filho adolescente sabe que às vezes é uma crise muito grande para o seu filho, para a sua filha, saber que algum colega ou alguns colegas não gostam deles. Nós também temos uma ânsia muito grande por sermos elogiados, idolatrados, gostados pelas pessoas. E é muito bom você ter amigos, muito bacana você ter contato com pessoas que gostam de você, mas será que isso é o sentido da vida? A gente brinca, né? Todo mundo é Roberto Carlos no Facebook. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Mas às vezes você tendo 1 milhão de amigos, se fosse possível, não é uma tarefa das mais fáceis, mas você não seria mesmo assim feliz. Vocês se lembram que Jesus Cristo foi condenado por voto popular? Vocês lembram disso? Tem uma altura que Pôncio Pilatos não quer assumir a bronca, não quer assumir o caráter, não quer assumir a dificuldade de tomar uma decisão sobre Jesus. E aí ele pergunta, traz Barrabás e pergunta para o povo: quem vocês querem? Ele não fala assim, quem for a favor de Barrabás eram 800, 700, não era exatamente assim, mas foi a partir do voto popular. Não é um Big Brother, mas foi a partir do voto popular. E a multidão que estava na frente de Pôncio Pilatos deu seu voto falando: crucificam. Votou no assassino. Não é interessante isso? Até hoje parece que a gente idolatra os assassinos, não é? Tem uma apresentadora de televisão que foi até o Carandiru fazer visitas íntimas para o seu amado e teve um filho lá. O que acontece com a gente que a gente idolatra tanto as pessoas que são ruins, que causam a tristeza, a destruição? A gente mesmo está andando na rua e vê um acidente de trânsito, uma pessoa roubando a outra, é isso que a gente vai sair por aí reproduzindo. É ou não é? Vamos contar para todo mundo. É o milagre da multiplicação da desgraça. A gente consegue dar valor para as coisas negativas, para o dano, para as coisas que aconteceram errado, as coisas que estão indo mal. Tanto é que a gente reclama que na televisão só passa notícia ruim. Mas eles fazem isso por quê? Porque dá audiência, gente. Porque dá audiência.
Tem programas de televisão que a gente brinca, parece que se espremer sai sangue. Eles só querem ver o pior de todo mundo. E isso é só no programa de televisão? Isso acontece em família também? Passa um certo tempo, depois de uma vida em comum, e as pessoas falam umas para as outras, só alternam um momento. Escuta, mas eu não tenho nada de bom. Você só vê o lado negativo, você só vê as críticas que tem a meu respeito. Só que a gente só consegue ver isso do outro para com a gente. A gente não vê da gente para com o outro, porque o movimento é o mesmo. A gente vai se fechando, a gente vai deixando de ver o lado bom da vida. E ele existe. Efetivamente, quando o Espiritismo vem ser para nós que sofremos o Consolador, ele vem explicar, provar, confirmar a tese colocada no Velho Testamento de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. O que mais aterroriza, o que mais atormenta aquele que sofre é a sensação da injustiça. Isso é terrível. Uma criança, por exemplo, ela consegue passar por todas as dificuldades, mas se for com injustiça, ela não consegue suportar. Se você falar para ela, papai não tem dinheiro para comprar o que você quer, se você não estiver acostumado a dar tudo, ele vai ficar triste, vai empurrar, mas passa um certo tempo e ele vai compreender. Agora, o pai fala que não tem dinheiro para aquilo e vai comprar cigarro. Bem, dá para um e não dá para o outro? Opa, fica complicado. E nos tempos de hoje, a gente, para não ser impopular nem com os filhos, porque os pais hoje querem ser populares com os filhos. Veja só, a gente ser popular com os filhos, a gente não gosta de falar não gosta de decepcionar. Isso é uma tristeza muito grande. Meu filho foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, voltou de lá e falou assim, entre outras coisas, que o pai de lá, ele vai com uma prisão com uma família, né? E eles chamam a pessoa, o casal de pai e mãe. E ele falou que o pai de lá tinha saído com ele para beber, ele tinha bebido pela primeira vez, né? E que ele via o pai de lá mais como amigo, de jogar paintball, etc. Né? Aí estava na hora do almoço e falei assim, mas eu não sou seu amigo. Aí deu aquele silêncio. Todo mundo olhou para mim. Falei assim, eu sou seu pai. Eu não tenho necessidade de ser popular. Quem quiser ser popular com aquele que quer educar, não consegue fazer o seu papel. Ele pode ser um amigo, ele pode ser um colega, mas educar exige se colocar, exige falar o não, falar o que não se deve fazer. E quando é que um amigo vai falar o que não se deve fazer? Nunca. Os pais que quiserem ser amigos, os professores que quiserem ser amigos, os líderes religiosos que quiserem ser populares, porque a sua remuneração depende de ser popular, eles podem educar, eles podem chamar a atenção dos seus tutelados? É claro que não, pois hoje todo mundo quer ser popular com todo mundo. Essas histórias, elas são muito complicadas, nós estamos fascinados. Primeiro que a família hoje tem muito pouco tempo para as crianças, porque a mulher saiu para trabalhar e o homem não voltou. O homem não deu mais horas, no geral. Existem muitas exceções. Relativamente aconteceu esse movimento, muitos homens têm um papel de muito maior presença dentro de casa, mas não dá para falar que é geral, que é de todos os homens. E a mulher teve que sair muito. Então a quantidade de horas adulto-criança caiu. E a gente, quando lida com alguém com culpa, o que a gente faz? Tenta compensar, tenta mimar. Jamais vai falar não. Puxa, eu já deixo ele
toda hora terceiriza o filho. Já ouviu falar de terceirização de filho? Então tem o jazz, tem o jazz não tem mais, isso é coisa de pé. Tem step, balé, academia, tem um monte de coisa que a gente terceiriza os filhos, que eles realmente aprendem muita coisa. Hoje já tem pré-escola bilíngue. Aí eu fico imaginando que a criança deve mamar em inglês, né? Eu não entendo muito bem isso, mas tudo bem. Então, e vai-se com isso terceirizando, repassando, porque é uma necessidade dos tempos modernos. Porque nós ainda não distinguimos a grande importância, a grande revolução que seria todo mundo trabalhar menos. Se todo mundo trabalhasse no máximo 6 horas, nós poderíamos dar atenção para as crianças, porque ninguém vai imaginar que a saída é a mulher voltar para casa, voltar para o fogão, voltar para o tanque. É isso? Claro que não. Então, nós temos que trabalhar menos. Para quê? Para dar mais atenção uns para os outros. Isso são valores. Isso são valores. Que vida é essa que a gente fala em espiritualidade, que a gente fala da solidariedade, da caridade, mas tem que ter 2 empregos? Aliás, muita gente consegue jornada menor. Vou trabalhar 6 horas agora, eu posso ter um outro emprego. Gente do céu, sabe por que a gente precisa ter outro emprego? Porque nós somos materialistas, porque para comprar tudo que nós precisamos, tudo que a mulher precisa, tudo que o filho precisa, nós precisamos trabalhar muito. Porque a gente quer trocar a nossa presença uns para os outros pelas coisas. Se eu der o tablet, se eu der o não sei o que, um para os outros, nós vamos provar o nosso amor. Não é assim? Dia seguinte, eu trabalho com mulher, né? Dia seguinte do dia dos namorados tem uma hierarquia entre os maridos. Marido que lembrou e deu um anel. Opa! Marido que lembrou e deu uma flor. E tem aquela que no meio da conversa fica quietinha no cantinho. Tem marido que não lembra. Eu não sei que tipo de marido é esse. Eu não sei. Tem marido que não lembra. E aí você tem um pódio, medalha de ouro, medalha de prata e sem medalha. Tem outro que cai fora. E a hierarquia dos presentes? Eu me lembro, criança, no meu aniversário, cada vez que tocava a campainha, eu olhava para a porta. Quando surgia a pessoa, eu olhava para a pessoa, olhava para a pessoa para dar um beijo nela, saudade. Olhava para o presente. Se o presente, eu olhava para o presente, já vinha com aquela coisa mole, você falava roupa de novo. Que inferno. Se vinha a caixa, eu já olhava. Se é caixa de camisa, também não presta. Mas podia ser caixa de brinquedo, e aí é que era legal. Ou seja, os convidados do aniversário, para mim, também tinha a hierarquia. Convidados A, ouro, prata, bronze, ou aqueles que levantaram. Nós somos materialistas. E aí, quando a gente vive para o materialismo, a gente vive para estar eufórico quando tem e depressivo quando não tem. Por quê? Porque as coisas são programadas para darem errado, para quebrarem. Vocês sabem disso, sabe? Você compra uma coisa, na semana seguinte, depois da garantia, ela quebra. É coincidência. Não é coincidência? Claro que não. Foi planejado. E aí você fica assim, comprei uma coisa último tipo, um celular último tipo. Semana que vem lança o último do último. E a tua alegria que era ter um carro último tipo, ter um celular último tipo, já se transforma em tristeza. Você já se acha menos que as outras pessoas, porque você acabou de fazer a reforma da casa, já não é mais moda aquela estampa que você colocou na parede, e começa a quebrar tudo de novo. Nós estamos fora da moda o tempo todo. Eles precisam que a gente fique fora da moda. Para quê?
Porque a frustração é a base de toda a engrenagem. A frustração, ela é programada pelo sistema. Ai de nós, o que aconteceria se todo mundo ficasse satisfeito de uma hora para outra? Estou satisfeito com o meu carro, com o meu celular, com a minha casa, satisfeito com tudo. Ninguém comprava mais nada. Ninguém comprava mais nada. Nós somos bonequinhos e a gente precisa testar a nossa capacidade espiritual. Não é só vindo até uma casa de oração, porque na casa de oração todo mundo é bacaninha, né? Meus irmãos, boa tarde, vamos elevar o nosso pensamento. Sai daqui. A religião é lá, ali na rua. Como é que está a nossa religião ali na rua? Eu sou cristão dentro da casa espírita, e daqui para fora? Como é que está a cristandade? Jesus falou, eu sei que muita gente não ouve isso, especialmente de algumas religiões, mas muita gente de todas as religiões. Ele fala assim: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Tem uma diferença de dizer e fazer. O mundo de dentro das casas e o mundo de fora das casas. Nós precisamos sim receber a nossa consolação, mas a consolação que o Espiritismo oferece não é e jamais será a consolação do coitadinho. Oh, como você está sofrendo, que terrível é isso, que injustiça. Nunca. Não há injustiça no mundo. Como é que é? Olha, você está em outro mundo. Acabou de ter um atentado terrorista e você está falando que não há injustiça no mundo? Corrupto por tudo quanto é lado. Pais jogando filhos pela janela, abusando sexualmente, e não há injustiça no mundo? A primeira pergunta para todos nós que sofremos é: você acredita em Deus? Fica implícito nessa pergunta se o Deus que você acredita é bom, todo-poderoso e justo. Você pode falar: não, o Deus que eu acredito é assim, 13% bom, 12% todo-poderoso, porque tem gente que acredita no diabo. Se Deus e o diabo estão disputando, quem está ganhando? Se eles estão disputando, se todo bem é obra de Deus e todo mal é obra do diabo, quem está ganhando é o diabo. Dá para acreditar nisso? Deus é bom, é justo e todo-poderoso. Por isso não há uma vítima gratuita na face da terra. Nenhuma. E isso, se você estudar no Espiritismo, você vai ser capaz de entender, mesmo com os romances. Você começa a ler um romance, você vê uma pessoa injustiçada, perseguida, sofre muito. Você fala: nossa, por quê? Como Deus permite isso? Dá um tempinho, o autor puxa outra encarnação. E aí o teu bonzinho, na outra encarnação, ele foi o mal da história. E ali você vai entender a engrenagem da vida. Que aquela criança que sofre muito na primeira infância, é lógico que ela não fez nada para sofrer aquilo. Mas é claro que na vida anterior, ela perdeu a oportunidade de aprender pelo amor. E quem perde a oportunidade de aprender pelo amor, chama a professora da dor. Jesus já falou que nós vamos aprender de qualquer jeito, pelo amor ou pela dor. Só que vem a professora do amor, a gente fica jogando bolinha uma na cara do outro, aquela professora boazinha. Vocês já não tiveram professora boazinha? Ninguém dava atenção para ela, nem ouvia a coitada. Ela ficava: gente, é hora de estudar. Ninguém olhava para ela. Aí a diretora faz o quê? Dá um tempinho. Daí remaneja os professores, manda um professor mais bonzinho com uma classe mais tranquila, e para aquela da classe dos, sabe, sexta série E, tem a sexta série A, a B, a C, a D, e a E. Aí manda para E aquela mais brava. Por que ela manda mais brava? A diretora quer o mal daqueles alunos? Porque tem aluno que precisa
ser chacoalhado. Tem aluno que precisa de firmeza. Se nós estamos recebendo muito chacoalhão na terra, e eu estou falando que o chacoalhão vem só para aqueles alunos mais teimosos, o que você está achando da nossa classe? Da nossa classe de 7 bilhões de almas que estão encarnadas na terra. Nós somos os mais sensíveis, os mais disponíveis para o amor? Nós aprendemos a lição de Jesus pelo amor? Belisca, se doer, é porque você não aprendeu pelo amor. E quem não aprendeu pelo amor, ela beliscou e acho que doeu. Quem não aprendeu pelo amor, Deus não desiste nunca de nós. Ah, esse garoto não tem jeito. Essa menina não tem jeito. Deus nunca fala isso. Então, como ele não desiste da gente, ele sempre vai fazer um outro chamamento. E para esse chamamento mais enfático, para esse chacoalhão, Jesus nos chama à coragem. Então a religião, ela não pode apenas consolar, acolher aquele que sofre. Nós precisamos de um chamamento, a coragem, a vontade, ao desejo de promover uma real transformação nas nossas vidas. Ah, sim, mas eu vim aqui para encontrar Jesus e transformar minha vida. Certo. Alguém ainda acredita que Jesus vai transformar a sua vida sem você precisar fazer nada? 10 vezes no cartão, plano facilitado, é isso? Paga o dízimo, beleza? Ok. Eu acho que você errou de porta. Não é exatamente aqui. Aqui você vai aprender o que Jesus falou no Evangelho. Cada vez que ele curava as pessoas, ele falava: a tua fé te salvou. Ele falava: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele falou: orai e vigiai. Ele falou todas os preceitos evangélicos, eles dão 2 movimentos. O primeiro movimento é sempre nosso: buscai antes o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. De quem é o primeiro movimento? É de Deus? É de Jesus? O primeiro movimento é nosso. E para isso nós precisamos ser firmes, nós precisamos ter coragem. E a coragem mais difícil, a luta mais difícil do ser humano é para vencer um grande inimigo, um enorme inimigo, um dificílimo inimigo, que somos nós mesmos. Nós nos acomodamos em uma série de posturas que a gente está acostumado. A gente fala assim: ah, eu não vou mudar. Ora, quem fala que não vai mudar, não vai mudar, não vai. Só que quem não muda é chamado cada vez mais, como Deus não desiste da gente, é chamado cada vez mais enfaticamente. Você não mudou pela dor, pelo amor. Vem uma dor pequena, uma pessoa fora, uma pessoa na tua família. Essa pessoa da tua família que sofre está te chamando à solidariedade, está te chamando ao aprendizado. Todo mundo ajuda um ao outro? Não. Tem a filosofia cada um no seu quadrado. E aí, deixa. Daqui a pouco a dor vai se aproximando. Vem com uma pessoa que você gosta muito. Você vai ajudar? Você vai se solidarizar? Você vai se colocar no lugar dela? Tem gente que sim, tem gente que não. Quando a gente vai se acomodando na indiferença, em cada um no seu quadrado, pobre é pobre porque não é capaz, quem não tem problema como eu é porque Deus está privilegiando. Tem gente que vive vendo um monte de teses, né? Até que a dor chega para ele. Chega para ele. E quando chega para ele por um motivo único. Deus não é malvado, não é um condutor de cavalos com chicote, cada vez que sai para o lado ele dá uma chicotada. Ele nos chama pelo amor, mas como ele não desiste da gente e a gente não aceita o chamamento do amor, ele vai: filhinho, ele pega mais sério, mais bravo, ele pega mais justo. E quando ele pega mais justo, nós temos que ter coragem de aceitar o Pai, que não quer só fazer carinho, não quer só passar a mão na cabeça. Deus não quer ser popular com a gente.
ele quer ser educador. E para ser educador, ele sabe que precisa de um chacoalhão. O que dorme muito pesado, não tem gente que dorme muito pesado na família da gente? Você começa, amorzinho, tá na hora. Daqui a pouco você aumenta o volume. Filho, tá na hora da escola. Nada, não mexe um dedinho. Abre a janela. Qual é a técnica de vocês? Puxa a coberta, começa a fazer barulho. Se a pessoa ainda assim não se mexe, você vai desistir? Vai falar, tá bom, não vai na escola hoje? Vai falar isso? Vai falar pro marido, tá bom, não vai trabalhar hoje que você está com muito sono? Vai falar assim? O que você faz? Dá um saco. Eu não sei a técnica de cada um, mas devagarzinho não vai ser, porque devagarzinho já tentou e não deu certo. Deus é a mesma coisa. Se você quer não sofrer mais daqui para diante, nós precisamos visualizar o chamamento de amor que Deus faz nas nossas vidas. Porque daí quando ele chama baixinho, você já acorda, pronto, não precisa de balde na cara, não precisa de bater panela na cabeça, não precisa nada disso. Despertador daqueles antigos, esse celular não dá certo, é que se aquele ainda põe na bacia para fazer mais barulho, bater. Nós precisamos acordar, e acordaremos de um jeito ou do outro. Os espíritos todos, no espiritismo, assim como em diversos profetas de outros momentos, de outros lugares, já nos anunciaram que aqueles que definitivamente não conseguirem aprender, não conseguirem acordar, vão ser colocados num planeta muito mais primitivo que a Terra. Por quê? Aí que está, punição de Deus. Não. Por quê? Aqui ficou uma escola muito suave para ele. Não dá para ele precisa de uma escola de professores mais duros. Esse negócio de trabalhar pouco não dá para ele. Ele precisa de uma disciplina. Ele precisa de alguém que fale como começa o dia, como é o meio do dia e como acaba o dia. É isso que se faz nas clínicas de desintoxicação de drogados. A pessoa acorda 4 horas da manhã e tem programação para ele até dormir. Não é assim? Por quê? Porque a pessoa não sabe usar a liberdade. Quem não souber usar a liberdade na Terra, usar o seu tempo para coisas que não elevam, se distrair, fugir da responsabilidade por pena de si mesmo, vamos precisar, porque alguns de nós vamos nos levar, né? Nós vamos precisar de um chacoalhão mais forte. Mas nós estamos encarnados. Se nós estamos aqui é porque há tempo. E o tempo, a maneira principal da gente acordar é enxergar as coisas que nós estamos passando, não como injustiça, como coitadinho, como por que Deus foi fazer isso comigo, eu sou tão bom, vou lá no semente, ouço palestra, tomo passe. Não. Nós precisamos acordar. As dores, as dificuldades que cada um está passando agora tem um sentido, é um chamamento para acordar. Paulo é enfático nas suas cartas e fala assim: acorda, tu que dormes. Quem se identificou tem oportunidade de acordar. Quem acha que é com outro, olha, hoje assisti uma palestra ótima para você. Você deve estar lembrando de cunhado, sogra, chefe. Nossa, conheço um monte de gente que precisa ouvir essa palestra. Papai do céu errou na programação e fez cair essa palestra para a pessoa errada. Você vê como é que é essas coisas? Então tá bom. A gente sempre pode fugir e vocês vão ter sempre o direito de fugir, porque Deus nos ama em liberdade. Mas só que depois ele vai cobrar de todos nós a responsabilidade. E aí ficar com pena da gente mesmo não vai adiantar nada. Então é melhor agora a gente aceitar o que Papai do Céu está mandando para todos nós, na forma de uma doença, na forma de um conflito familiar, na forma da dificuldade que for, e falar assim: o que Deus está querendo me ensinar?
Se você assumir isso com fé e com coragem, você vai falar assim: eu vou aprender, vou deixar de lado a pena de mim mesmo, eu vou aprender. Não há mais espaço para fuga. Não há mais espaço para fuga. O espaço que vai ser o da fuga, vai ser o da fuga da terra. E a gente vai se encontrar lá. Ou então a gente vai se encontrar aqui, construindo uma nova terra, uma nova civilização, a partir da reconstrução íntima de cada um nas bases de Jesus Cristo, nas bases da transformação, pela solidariedade, pela fraternidade, pelo perdão, pelo arrependimento e pela fé. Obrigado, gente.